Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com a presença ilustre da Bruna Alves. A Bruna, ela tem 32 anos, ela é natural de Piamiru, no interior do Paraná. Atualmente ela vive no paraíso. Ela vive na Costa da Caparica, que fica em Lisboa. Na verdade, desde 2020, ela já está aqui em Portugal. E ela tem outras experiências internacionais também. De 2014 a 2019, viveu na Irlanda. A gente vai falar sobre tudo isso. E ela tem algo fantástico. Eu quero muito que ela compartilhe aqui com a gente, que ela vem transformando a vida de várias e várias mulheres com o trabalho de freelance. Ela vai contar para a gente como que é essa vida de nômade digital. Bruna, muito obrigado pela tua presença. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada Fábio. Que apresentação incrível. Valeu. Legal. Bruna, olha, eu costumo, o pessoal que me acompanha aqui sabe, gosto muito de conhecer os porquês da vida das pessoas, né? O que fez você lá no interior do Paraná, com certeza devia ser uma cidade muito legal, imagino. Né? Imagino, vamos ver. Tem nada. Quero conhecer um pouquinho do início de tudo. Me conta aí como que foi a tua infância, viver no interior do Paraná. Me conta aí, conta para nossa audiência essa experiência. Assim, eu vim de uma cidade onde tudo é muito limitado, tem 13 mil pessoas na minha cidade, tinha 13 mil pessoas quando eu nasci e continua tendo, assim, a cidade continua na mesma. Então, eu sempre fui uma pessoa, uma criança muito curiosa, muito cheia de sonhos. Eu estudava em escolas onde eu tinha uma certa desigualdade, até, vamos dizer assim, entre crianças que viajavam para fora com seus pais, que, enfim, conheciam outros países e tinham diferentes experiências que eu não podia ter como criança, né? Ai, que louca. Eu nunca contei essa história em nenhum canto, mas isso foi algo que me marcou muito na infância, né? E eu, assim, não venho de uma realidade de muita dificuldade, mas vivia sou de uma cidade muito pequena, já existia essa diferença, assim, na escola, enfim. E eu sonhava muito em ir para fora, né? Eu vivi na minha cidade até o ensino médio, até terminar o ensino médio. É um lugar onde não há muitas opções, né? Então, como minha mãe diz, o que eu tenho de mais valioso para te dar é a sua educação. Então, ela me colocou na faculdade, né? Eu fui para a faculdade, estudei numa cidade já um pouquinho maior, onde já tinha mais coisas. Eu fiz design de moda na época, bem distante do que eu faço hoje, bem distante do que eu já fiz nessa trajetória aqui fora do país também. Fiz design de moda, me formei, e no ano que eu me formei, eu fui embora, né? Eu já fui para fora, fui para Irlanda na época para aprender inglês, porque foi algo que, enfim, no interior a gente não tem turista, não tem muita possibilidade de falar inglês, então e eu imaginava já, se eu não falar inglês, como é que eu vou ter sucesso no ramo da moda, né? Porque eu fiz faculdade e a gente tinha aquela ideia de, tipo, eu tenho que continuar no que eu estudei. Então, eu vou para fora, vendi meu carro, paguei intercâmbio para Irlanda e fui para o mundo. Foi ali que iniciou toda essa jornada aqui que a gente vai conversar hoje. Interessantíssimo. É legal o que você está falando, porque às vezes eu converso com pessoas aqui que vieram de algumas cidades, né, do interior do Brasil. O Brasil, eu falo que é o Brasil, né? São vários tipos de cidades diferentes e, normalmente, pessoas que eu converso, né, do sul do Brasil, que nasceram em cidades pequenas, a primeira grande virada da vida é justamente a ida para a faculdade, que é talvez a primeira ruptura, que às vezes a cidade pequena não tem essa estrutura ou não tem o curso que a pessoa gostaria de fazer, e aí ela já vai para uma capital, né, dali, uma grande cidade do entorno do próprio estado, às vezes outro estado diferente. Então, foi algo semelhante contigo, né? E Exato. Interessante essa questão, né? Porque você veio de uma cidade pequena, né? 13 mil. E a paixão pela moda veio de onde? Onde você teve ali como uma referência? Alguém da família ou alguém de fora que você já admirava? Porque é uma escolha diferente, né?
Ótima pergunta. Eu acho que veio da minha mãe, né? A minha avó, na verdade, ela costurava, né? Ela trabalhava em casa, meu avô trabalhava fora e minha avó costurava vestidos de noiva para noivas, assim, era chiquérrimo fazer um vestido com a minha avó, assim, 100 anos atrás quase. É, na cidade de Piabiru do Paraná, gente. Minha avó fazia vestido de noiva, ela costurava de tudo, né? Enfim. E eu acho que minha mãe cresceu ali naquilo, ela também gostava muito. E eu acabei seguindo meio que esse gosto. Minha mãe gostava de me arrumar, enfim. E como eu era muito nova, 17 anos, né, entrando na faculdade, eu decidi meu curso com 16 para 17 anos, eu não tive muito tempo para pensar, e eu tentei fazer fisioterapia, tentei uns vestibulares de fisioterapia na época, porque eu também gostava de uma área de estética, talvez queria ir para esse lado, acabou não rolando, e eu falei, quer saber, eu vou tentar o curso de moda. Minha mãe me incentivou muito, queria muito que eu fosse, achava que era muito, muito bom para mim. Eu sempre fui uma pessoa um pouco ligada com tendência, mas isso não era só tendência de moda, né? Eu era muito ligada com, tipo assim, meio quase prever coisas, sabe? Ser aquelas pessoas que são early adopters, aquelas pessoas primeiras a adotarem algumas coisas, Sim. ou a pensar em coisas um pouquinho visionárias, assim, eu sempre fui de matutar muita coisa, tanto que hoje eu falo sobre freelancing, né? Que é algo que nós não disseminamos ainda na nossa cultura brasileira. Então eu sempre fui meio assim, então achei que a moda poderia dar muito certo. Eu gostava muito dessa área da moda também, de tendência, de pesquisa, de sociologia, estudo social, estudo cultural. Sempre foi onde eu me apeguei um pouquinho mais. Então foi assim que eu caí nesse bacharelado. Legal. Não, muito interessante, interessante. E é legal isso, né? Eu, óbvio, né? Não sou alguém que conheça de moda, mas eu tenho, de um tempo para cá, tem me despertado, assim, a intencionalidade da moda, né? Às vezes a gente olha, até com certo preconceito, né, para aqueles desfiles, aquelas coisas mais exóticas, né? Fala, pô, ninguém usaria isso, ninguém faria isso, e ninguém usa mesmo, é um conceito, Sim. né? É uma direção, é algo que quer dizer alguma coisa, é uma obra de arte em alguém, né? Que é colocada em alguém e aquilo ali vai direcionar de alguma forma um conceito, vai querer deixar algum recado. E de um tempo para cá, eu tenho visto isso que a gente, querendo ou não, a gente está sempre comunicando alguma coisa, né? Querendo ou não, a gente passa alguma imagem. A gente Com certeza. a gente diz alguma coisa sem a pessoa ter nos conhecido, ter conversado, e no mundo que a gente vive, né, primeira impressão muitas vezes é a que fica, e para você desconstruir aquilo dá muito mais trabalho. Então, isso começou a me despertar, né, a respeito de, poxa, o meu cabelo, a minha barba, a minha roupa, a minha fala, o meu rosto, o meu sorriso ou não sorriso, né, tudo isso diz muita coisa. E será que isso eu consigo expressar de fato o que eu sinto, o que eu penso? E isso foi me trazendo assim um entendimento da moda, né? Da roupa, da intencionalidade da roupa, né? E não aquela coisa do pega qualquer coisa e vai, né? Que a gente tem esse extremo, né? É muito difícil o equilíbrio, né? E eu admiro muito isso. Não, é bem interessante. Na faculdade eu tinha uma matéria que era psicossociologia da moda. O professor, ele era muito carrasco e a galera sofria na mão dele, porque era uma disciplina muito filosófica, né? Então você tinha que ser essa pessoa que gostava de filosofar e pensar e imaginar, enfim. E como para mim isso sempre foi muito fácil, eu tenho essa personalidade um pouco mais imaginativa e eu vou profundamente nos assuntos, eu amava, era uma das matérias que eu mais amava. Eu cogitei até dar aula disso, saindo da faculdade, sabe? Porque nesse período que eu acabei a faculdade foi a ascensão das blogueiras. Então, tudo que eu aprendi ali meio que caiu um castelo, assim, sabe? Desmoronou para mim, porque a gente aprendia muita coisa valiosa. Isso que você está falando, né? A importância de uma vestimenta que não é só uma roupa que você põe. Se você for realmente olhar para a moda, né, desse lado, de um lado mais profundo, que hoje foi completamente perdido, né?
hoje com fast fashion e tudo mais, se nós formos olhar para esse aspecto, realmente ela fala muito, né? Não só a moda, mas a estética em geral, como a gente se apresenta, você que apresenta, né, o seu podcast, né, começar a observar as pessoas, um vendedor, olha só como ele fez um esforço ali. Então existe muito mais, né, do que só uma vestimenta, do que só uma roupa da moda. E eu acho que naquele momento aquilo meio que morreu para mim também. Eu me desinteressei um pouco pela moda, porque veio essa onda das blogueiras, né? Ela acendeu na época e era muito vazio. Eram informações muito vazias passadas, era tudo sobre o lookinho, o look do dia e não sei o que. E eu falei, acho que eu preciso ver outras coisas. Acho que eu preciso explorar mais. Sim. Eu acho muito interessante. É a mesma coisa, vai ter alguém que vai falar isso a respeito da fotografia, vai ter alguém que vai falar isso a respeito de um filme, ou seja, o tempo inteiro a gente está comunicando coisas, está dizendo, e isso chega primeiro, né? A verdade é que essas coisas, elas chegam antes da gente mesmo. Então, isso pode trazer uma aproximação ou trazer um afastamento que pode ser tarde demais, né? Então, é muito interessante. São coisas que em outros tempos eu não ligava, hoje, e eu falo isso para minha esposa, às vezes eu falo assim, olha, é muito difícil se vestir bem, dá muito trabalho, né? Dá Porque trabalho. teve um tempo recente, né, que era o pessoal de tecnologia, ou empresário e tal, startup, não sei o quê, blusa preta, meio que coisa do Zuckerberg, aquelas coisas ali. Não, blusa preta, daqui a pouco não, peraí, não é por aí também. E aí começou um outro tempo, né? E assim vai. Mas eu sou digamos assim, um apreciador disso, não que eu me vista bem, não é isso, mas é algo que eu tenho me preocupado de um tempo para cá, porque de fato faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Com certeza, com certeza. No mercado de trabalho, principalmente, assim, eu trabalhei muito em vendas na minha vida, assim. Meu primeiro trabalho na faculdade foi ser vendedora na Chili Beans. Meu primeiro trabalho foi vender óculos de sol. E foi onde eu aprendi tudo sobre vendas. E eu lembro que a maioria das pessoas não colocava aquele esforço para trabalhar. Eu sempre botava um batom. E eu via como eu acabava me destacando, sabe? Por eu me esforçar um pouquinho mais. Eu colocava um óculos diferente, né? Para chamar atenção, para as pessoas ficarem interessadas por você. Quem é essa pessoa, né? E assim, não é nem sempre sobre se vestir bem, mas talvez com um pouco mais de intencionalidade, como você falou no início, né? Hoje em dia eu trabalho muitas vezes recrutando, né? Então eu estou sempre falando com pessoas, com parceiros. Então tem um certo dress code, né? Um código que a gente tem que seguir para estar, né? Eu acho que assim é o mínimo no mercado de trabalho, por exemplo, se você sabe ir fazer uma entrevista. Hoje a gente já está numa época muito mais tranquila, onde ninguém está esperando ver alguém de gravata e do outro lado da tela, né? Mas eu falo muito disso, assim, no meu trabalho, no meu curso e tudo mais, do aspecto de como se portar, como ter etiqueta, e muito disso é também, assim, como você se apresenta, como você liga uma câmera e fala com as pessoas. É parte da comunicação. Sem dúvida, sem dúvida. E me conta aí um pouquinho mais sobre essa sua experiência na Irlanda. Você ficou de 2014 a 2019, foram 5 anos na Irlanda. Você foi para fazer um intercâmbio? Como é que foi? Conta aí essa história aí e o desenvolvimento do idioma também, né? Conto. Enfim, a Irlanda era o país mais acessível, né, para você poder trabalhar e estudar. Eu primeiro tentei fazer au pair nos Estados Unidos, mas eu nunca cuidei de criança, então acho que era muito óbvio no meu application que eu nunca tinha cuidado de criança, então nenhuma família me escolheu. Fiquei ali uns 6 meses esperando ser escolhida e nada, nem uma entrevista. Aí eu falei, não, eu preciso dar um jeito na minha vida. Então fui para a Irlanda, comprei um curso de inglês, 6 meses, que é obrigatório, né? Ganhava um ano de visto. E comecei a me movimentar ali. As primeiras semanas eu chorava todos os dias quando eu chegava em casa, porque eu realmente saí do Brasil assim com inglês de bebê que está começando a aprender. Então assim, eu conseguia
pedir uma água, sabe? Falar, oi, meu nome é Bruna, eu sou de Piabiru, no Paraná. Coisas muito, muito básicas. E eu fui colocada numa turma que era assim, eu acho que era para puxar mesmo os alunos, para a gente não ficar no nosso zona de conforto, enfim. Mas o professor e o sotaque irlandês, quem sabe, sabe, que é um sotaque muito difícil, assim, do inglês. E esse meu primeiro professor era muito difícil de entender o que ele falava. Então, eu penei ali. Depois nós mudamos de professor, mas aí eu já estava começando a entender um pouco mais, já estava começando a ficar. Assim, com 3 semanas, mais ou menos, já foi dando uma melhoradinha. Mas assim, não era só ir na aula. Eu chegava em casa, eu ia assistir filme em inglês, com legenda em inglês, enquanto a papelada não estava toda resolvida para eu poder trabalhar, né? Eu tinha esse tempo, então, assim, bora aprender esse inglês. E eu ligava o computador, colocava algum filme, alguma coisa, eu ficava fazendo as atividades e tudo mais. Demorou, assim, uns 3 meses para eu me sentir, para eu conseguir me comunicar realmente, assim, para eu me sentir confortável comunicando o básico. E nisso eu também já estava trabalhando, trabalhei num restaurante brasileiro primeiro, foi meu primeiro trabalho lá. Aí também não era tão difícil, porque eu não convivia tanto com gringos, mas assim que eu me senti um pouquinho mais confiante, eu arrumei um trabalho num restaurante irlandês, no Temple Bar, que é o centrinho histórico de lá, então só gringo, chefe gringo, que eu também não entendia nada que ele falava. Meu Deus, eu passei uns 2 meses trabalhando naquele lugar, eu ficava para fora, oferecendo para as pessoas entrarem, né? Pessoal com cardápio e tal. Eu fazia isso e também servia as mesas quando a gente conseguia lotar o restaurante, que daí precisava de mais gente dentro, eu ia para dentro. E aí eu saí dessa. O meu curso de inglês terminou mais ou menos nessa época, uns 6 meses, então eu tinha mais 6 meses de visto só para trabalhar. E nessa época eu morava com uma amiga que estava fazendo limpeza. E aí eu comecei a fazer limpeza também e saí do restaurante porque teve uma época de frio, uma das meninas pegou pneumonia. Então o chefe do restaurante ele veio falar comigo, o chefe do restaurante, não o dono. Ele falou: Bruna, olha, tá no hospital, não sei se você tem seguro, mas como vocês ficam para fora no frio, sem roupa adequada para isso e tudo mais, ele falou: olha, ela pegou pneumonia, tá no hospital, talvez não seja o trabalho ideal para você, assim, pensa bem, sabe? E aí eu resolvi deixar e comecei a fazer limpeza. E aí eu fiquei 6 meses fazendo limpeza. E depois eu fui para a Itália, porque a minha família, eu tinha como tirar a cidadania italiana. Então, ali nos primeiros meses eu já falei com a minha mãe, olha, sabe aquele documento que a gente tem do italiano e tal? Bora começar a juntar o resto, porque eu quero ficar por aqui mais. E aí, no final desse ano, na Irlanda, eu fui para a Itália, fiz minha cidadania sozinha, inclusive não recomendo, se você tiver dinheiro para fazer, não faça sozinho. Agora ainda mais, né? Agora é só judicial. Eu não sabia. Eu fui para a Itália e na época eu podia fazer, né, direto na prefeitura lá, e no comune, exatamente. Aí eu fiquei 5 meses na Itália, mais ou menos, né, fazendo a cidadania, naquele marasmo, né, de não ter muita coisa para fazer ali também, não ter documento para trabalhar. A Itália também, num momento muito difícil, era, assim, em relação ao trabalho, continua não sendo muito bom, mas naquela época estava bem ruim mesmo. Então, depois que terminou a cidadania, voltei para a Irlanda e foi aí que eu fiquei mais 4 anos. Mais 4 anos. Eu vou dar uma pausa rápida. Tá. O teu fone tá te incomodando, não tá? Um pouco. Você quer tirar ele? Porque todas as vezes que você tá batendo nele, tá fazendo um chiadinho. Pera lá. Aí, se você quiser desplugar ele. Eu tava desconfiada que podia estar fazendo. Ele fica caindo se eu vou falando. Vê aí. Melhorou? Tá um pouquinho lento com a voz. Vê se ele tá ligado ou de repente desconectar ele. Deixa eu ver. Oi, tá me ouvindo? Não. Sua voz tá meio lenta agora. Fone, deixa eu ver aqui.
Áudio. Oi? Sua Eu tela tá... acho que agora vai dar. Agora voltou, só que a sua tela tá preta para mim. Deixa eu ver se... Voltou, normal. Voltou? Beleza. 100% e o som tá até melhor. Show. Top. Maravilha. Aí, o que a gente faz? A gente faz o cortezinho e segue ali, perfeita, tá? Perfeito. Aí eu vou continuar aqui, como se Tá. nada tivesse acontecido. Bruna, e você então conseguiu ali a sua cidadania italiana, né? Teve lá todo o desafio para poder fazer sozinha, deu certo, a gente está até nessa confusão aí agora de potencial mudança de lei, né? Agora basicamente sendo possível pela via judicial, né, na Itália. Mas você teve essa oportunidade de estar na Itália alguns meses ali durante o processo. Uhum. Mas o teu foco era voltar para a Irlanda? Você ficou apaixonada pela Irlanda, então? Assim, a Irlanda, naquela época, estava começando a receber aquelas multinacionais. O escritório da Google, o escritório da Facebook estava abrindo lá. Então, a Irlanda virou uma terra de oportunidades naquele momento. E quando eu comecei, nesse meu primeiro ano, quando eu comecei a conhecer pessoas que estavam já trabalhando, uns brasileiros trabalhando nessas empresas, assim, brilhei os olhos, né? Eu falei, gente, esse lugar é muito bom para trabalho. Realmente, a Irlanda, você não acha um lugar decente para morar, continua sendo igual. Mas no dia que você chegar, você arruma trabalho. Não falta oportunidade. Então, assim, para mim aquilo era muito atraente, porque eu era uma profissional muito jovem, né, que tinha acabado de sair da faculdade, que estava aí realmente tentando ganhar meu lugar no mundo, né, conseguir oportunidades. Então, eu queria voltar para lá e aí entrar no meio profissional mesmo, né, uma vez que eu voltasse. Interessantíssimo, interessantíssimo. E curioso que você está falando. Todo mundo, já conversei com várias pessoas que viveram na Irlanda, tá? Alguns até vivem ainda, né? Todos falam muito bem sobre os ganhos, sobre a questão de conseguir trabalho rapidamente, e todo mundo reclama da questão de imóvel, que são ruins às vezes ou caros demais. Que coisa, Sim. né? Essa O é a migrante realidade. percebe isso e o governo não faz nada, né? Que coisa, É né? que a Dublin é uma cidade pequena, né? Esse é um problema de Dublin, na verdade. As outras cidades não têm um problema tão grande quanto lá, porque tem muita multinacional. Continuam indo multinacionais para lá, continuam crescendo, então eles vão fazendo novos escritórios, enfim, e trazendo gente. E eles pagam para essas pessoas se mudarem para lá, eles colocam elas em hotéis até elas encontrarem lugares para morar. E aí o que acontece? São pessoas com ganhos muito altos, que estão dispostos a pagar bem por um imóvel, o mercado acaba ficando muito apertado. Exatamente, né? Os Airbnbs também aconteceu todo esse movimento, até eu acho que eles deram uma pausada com isso lá, acho que criaram algumas leis para também não encher de Airbnb, porque já tem o problema de moradia, sempre teve. Mas eu acredito que isso dificulta muito, porque o preço dos imóveis também é extremamente elevado. Então, você ganha bem, só que quase metade do seu salário fica no seu aluguel, né? Se você não comprar uma casa. Interessantíssimo isso. Interessantíssimo. Eu tenho um podcast que eu gravei de uma pessoa que é apaixonada também, um caso muito semelhante ao seu. Fez cidadania italiana, estava na Irlanda, mas acabou indo para Malta. E aqui tem um ponto, né? Quando teve o Brexit, basicamente a Irlanda se tornou um dos poucos países que era inglês nativo, né? Então passou a ser um alvo, né, muito forte, já era, né? Mas passou a ser um alvo muito forte para quem queria fazer intercâmbio, né? Uns anos atrás era a Austrália, Estados Unidos naturalmente sempre foi, Canadá, né? E agora Malta tem crescido nesse sentido. E o pessoal tem tratado justamente por causa disso, que é a questão do custo de em português fala arrendamento, né? De aluguel mais baixo, né? Eu conheci um casal de Malta, inclusive esse fim de semana aqui na costa, e eles se mudaram recentemente para Portugal, e eles falaram, né? Ele falou, eu sou do centro, né? Do principal ali, onde a maioria das pessoas fica. Só que agora tudo virou
o centro. E como Malta é muito pequena, tem 500 mil habitantes na ilha, né? É uma cidade igual a cidade que eu fiz faculdade, vamos dizer. Lá é maior já, né? Então, assim, é uma grande cidade, vamos dizer, Malta. E eles falaram, agora tudo já virou tudo. Então, já está crescendo muito, ficando bem populoso lá. Interessantíssimo. E aí, quando que foi essa virada? Você já estava muito bem adaptada ali na Irlanda, quase 5 anos na Irlanda, 5 anos, né? Na Irlanda. Qual foi a virada de chave para Portugal? Foi direto? Saiu da Irlanda, já foi direto para Portugal? Como é que foi essa transição? Não foi bem assim. Olha, depois que eu tirei a minha cidadania e fui para a Irlanda, não é que eu não estava feliz, mas eu estava sempre questionando se eu deveria ficar só lá. Eu tinha vontade de morar em outros lugares, né? Já tinha todos aqueles meus sonhos de criança, eu já tinha viajado bastante. E naquele momento eu podia morar em outros lugares. Então, o que me prendia lá? E aí juntou isso com uma vontade de morar num lugar mais quente, num lugar, enfim. Eu estava sempre buscando sair da Irlanda. Todos os anos eu aplicava para trabalhar em outros países, e aí já viraram assim alguns trabalhos, mas aí eu já estava num outro trabalho dentro da Irlanda, e aí nunca acontecia. Aí no meu último trabalho foi isso que aconteceu. Eu tinha tido umas oportunidades para ir para a Holanda. Mas ainda bem que eu não fui, porque eu tinha uma viagem marcada logo que eu comecei nesse trabalho para ir para Tailândia. E quando eu fui para Tailândia, eu conheci muitos nômades digitais. E foi nessa que a chave virou e eu falei, é isso aqui é a solução dos meus problemas, né? Porque o que acontecia? Na Irlanda era muito limitado. Ou eu ia para o Brasil e pegava férias de 2 semanas no máximo ali, 3 estourando, mas aí o que me sobrava? Nenhuma semana de férias por ano. Ou eu ia para o Brasil, ou eu ia viajar e conhecer o mundo, que era o que eu queria, vindo aqui para a Europa. Então, essa foi uma virada de chave muito grande, assim, eu queria estar lá com a minha família, os anos vão passando, a gente morando aqui fora, né, como é que e se alguém ficar doente? E se acontecer alguma coisa com a minha família e eu quiser estar presente? E se eu quero ir para uma data, cansada de perder data comemorativa? E quando eu vi aquele choque de realidade na Tailândia e vi tanta gente trabalhando com coisas tão diferentes, aqueles coworkings na frente da praia, eu falei, gente, como é que esse povo faz isso? Então eu voltei para a Irlanda, o meu último ano foi um ano onde eu decidi tirar um ano sabático. Eu guardei dinheiro, eu não viajei, eu fiquei só mesmo planejando. Eu li uns 35 livros naquele ano. Eu fui aprender o que tem de possibilidade. Fui aprender de mulheres empreendedoras, fui escutar histórias, escutei muito podcast também. E comecei a explorar coisas diferentes. Nesse ano eu fiz uma lojinha de dropshipping, fiz uma marca para vender na Amazon. Então, fui explorando coisinhas diferentes, assim, de como que eu poderia fazer dinheiro na estrada, já que eu já estava decidida que ia ser um ano. E realmente, chegou no final desse ano, eu deixei minha casa, eu deixei meu trabalho, fui para o Brasil, fiquei um tempo lá com a minha família, porque eu também fazia muito tempo que eu não ia, ficava bastante. E depois vim para cá, no ano do Covid. Voltei para começar o sabático e o Covid começou também. Meu Deus. Então, assim, né? O Covid foi terrível, né? Não tem como falar alguma coisa boa desse período, mas não. Você meio que já estava preparada para aquela loucura que aconteceu, porque você estava desenvolvendo um ano antes uma metodologia de conseguir trabalhar à distância, né? Praticamente, exato. Não foi assim, eu testei muita coisa para chegar no que eu faço hoje e na solução que eu encontrei, né? Eu testei muitas coisas que eu vi disponível para fazer dinheiro online, para fazer dinheiro de qualquer lugar, trabalho de qualquer lugar. Naquela época teve muita empresa mandando gente embora, então o mercado de trabalho remoto estava extremamente competitivo, era assim, pior que concurso no Brasil. E eu fui meio que quebrando o código. O tempo foi passando e eu fui conseguindo toda a entrevista que eu aplicava. Eu comecei a pensar como uma recrutadora. E foi ali que, assim, eu cheguei em Portugal no final de 2020, né? Assim, recapitulando.
eu fui para um voluntariado. O meu plano era, eu tinha já um outro voluntariado na Itália confirmado, então era para eu ficar 1 mês e meio, 2 meses na Espanha. Depois eu iria para esse voluntariado e o plano era acabar lá para a Índia, para a Tailândia, novamente voltar para aqueles lados que me encantaram. E só que, né, o Covid chegou, a gente ficou preso lá na ilha, conheci meu namorado, então foi muito incrível. No primeiro dia do meu sabático, conheci meu namorado, tô com ele até hoje, 5 anos já. Então, aconteceram outras coisas, assim, boas no caminho, mas foi um ano muito difícil, porque foi um ano de muita tentativa e erro. E eu não chegava nunca naquilo. Então, quando a gente conseguiu começar a viajar e tal, eu percebi que para mim o nomadismo não era o ideal. Eu quero ter a liberdade de ir e vir quando eu quiser e trabalhar da Tailândia por 1 mês, se eu bem entender, mas não necessariamente é o que funciona mais na minha vida. Eu adoro uma estabilidade, eu gosto de salários também, eu gosto de saber quanto eu vou ganhar, não é só, né, não é ficar sobrevivendo por aí, eu quero crescer, enfim. E eu sentia que eu precisava de um pouco mais de estabilidade. Então, eu falei com uma amiga minha que mora aqui em Portugal, morava no Algarve no momento, ela tinha um quarto na casa dela, e ela falou, vem morar aí. Aí eu falei, ok. E daí eu vim para cá e fui trabalhar, assim, quando eu cheguei eu ainda não tinha começado a trabalhar como freelancer, né, nem nada, eu fui trabalhar numa loja novamente, e foi ali num dessas paradas, descobrindo novas coisas, eu falei, vou ver o que é esse negócio de freelancing. Fiquei 1 mês e pouco estudando enquanto eu estava indo para a loja e escutando podcast, aprendendo, colocando uma pecinha do quebra-cabeça, né? Porque é uma coisa um pouco desconhecida ainda, o freelancing. Então, eu fui juntando as pecinhas e aí nós entramos de novo num lockdown aqui. Eu não sei se você se lembra no último que teve, no começo de ano. Sim, que eles falaram que é como se fosse uma outra onda, né? Porque o espaço aéreo português só abriu em outubro de 21. Então, para você ver como é que a coisa foi séria, né? Foi mesmo. E pronto, aí eu entrei para esse lockdown de novo, né? E eu falei, vou sentar a bunda aqui nesse computador e vou começar esse negócio de freelancer. E aí o negócio mudou muito rápido, o negócio aconteceu muito rápido para mim, eu nunca mais voltei para a loja, graças a Deus. Nunca mais voltei para aquela loja, que não era um espaço de trabalho muito saudável, não pelo trabalho em si, mas as pessoas, não era... Eu não, enfim, pagava minhas contas, pagava meu aluguel, pagava comida, até eu descobrir que ia dar certo. Legal demais. Legal demais. Agora, por favor, explica para a gente aqui, para nossa audiência, o que você faz, o que você tem feito, né, para ajudar essas pessoas também, né? Você foi algo que mudou a tua vida, né? Trouxe a liberdade que você sempre quis. Conta como que você tem feito, e lógico, né? Como que as pessoas podem também te acompanhar nisso. Fica à vontade, tá todo mundo aqui por causa disso. Para saber essa história. Não, Fábio, sim, foi algo que, assim, foi uma chave virada muito rápida, eu literalmente conquistei tudo o que eu queria, que era essa liberdade, né? Hoje eu vou para o Brasil, eu fico lá meses durante o ano, eu fico aqui em Portugal, meu namorado mora na Alemanha, então eu tô sempre indo para lá também. Então, de certa forma, até tenho uma vida meio nômade, que eu não tô sempre no mesmo lugar, me possibilitou muito mais flexibilidade. E o que aconteceu, né? Eu comecei isso lá em 2021, passou um ano, aí o pessoal, assim, meus amigos, né? Você precisa ensinar as pessoas isso. Amigas minhas psicólogas, meu Deus, o tanto de paciente que eu tenho, que quer mudar de carreira, que quer encontrar um trabalho que dá a liberdade que você encontrou. Por que você não ensina as pessoas? E eu não sei, você provavelmente já teve em algum trabalho onde você sentiu, assim, uma certa monotonia, onde tudo está muito confortável. E naquele momento, eu já estava há 2 anos com esses clientes que eu tinha lá do começo, eram clientes fixos, eu ganhava muito bem, o trabalho já era muito confortável para mim, e estava faltando, assim, aquela coisa, um projeto novo. E aí eu fui para o Brasil e a minha amiga, de novo, por que você não cria
um guia para as pessoas que querem fazer isso. E eu falei, e eu senti, e realmente aquilo nasceu naquele momento. Eu me senti, acho que madura o suficiente, eu já estava no mercado há algum tempo. Além de trabalhar com freelancer, eu recruto freelancers, então eu não falo de uma perspectiva de experiência única, mas eu converso com freelancers todos os dias, eu vejo currículos, portfólios, né? Então, desde lá do começo, já fazem 5 anos, e naquele momento já faziam 2 anos que eu estava muito inserida, né? Recrutando já para full time em outras empresas também. E eu já tinha quebrado o código por mim mesma, eu já sabia o que funcionava. Eu comecei a ver o que todo mundo faz que não funciona, por isso que esses freelancers, por isso que tem essa coisa de instabilidade, porque não faz direito, porque não tem não tem um posicionamento correto, não sabe vender o seu trabalho corretamente, não sabe prospectar, não sabe ser uma empresa, né? Porque nós somos trabalhadores independentes, nós agimos como empresa e temos clientes, mas não temos funcionários, enfim. Então, você tem praticamente todos os benefícios de um empresário e todos os contras, vamos dizer, do CLT, né? Tudo que você reclama no CLT, o freelancer é o contrário, né? Ele te dá muita liberdade e aí nasceu isso de novo e eu quis no momento que fosse algo mais direcionado para mulheres também. Meu curso funciona para todo mundo. O Freelancer Global, que é o meu curso completo hoje, eu tenho mentoria também, mas esse é a entrada mesmo, é o que te dá todas as ferramentas para ir conseguir os primeiros trabalhos e conquistar uma vida com liberdade, morar da Caparica, trabalhar da frente da praia, que aquele sonho do coworking da Tailândia, ele acontece. Eu voltei lá do coworking agora que a internet estava um pouco instável, mas pronto, eu realizei, né, assim, eu tô realmente vivendo a vida que eu sonhei naquele momento lá atrás. Não é de um dia para a noite, principalmente se você não tem um guia, mas eu fiz esse guia, né, justamente porque eu vejo que tem muita gente querendo buscar isso, e principalmente fora do Brasil, porque a gente começa a se sentir muita angústia de não poder ir e vir, de não estar viajando como nós gostaríamos, o trabalho entra no bloqueio de tudo, né? E acaba ficando muito difícil. Então, eu criei o meu curso, para quem quiser me acompanhar, o Instagram é o @eu_sou_bruna_alves, @eu_sou_bruna_alves. Vocês podem entrar, acompanhar meu trabalho, eu tô lá falando todos os dias, ensinando, tem muitas lives, tem muito conteúdo, tem produto de entrada também, para quem quer dar uma explorada, ver se funciona, por um preço super simbólico, assim, considerando o retorno que você pode ter. Eu não posso deixar de falar. O freelancing, ele tem um retorno financeiro muito maior do que estar num CLT, porque o CLT você está muito conectado com o país, né? Mesmo que ele deixe você trabalhar de casa, você tem um salário fixo que você não tem a propensão de ganhar mais, de aumentar seus rendimentos, é muito pequena ano após ano. Mas o freelancing, ele te possibilita trabalhar com empresas de qualquer lugar e receber salários de outros lugares. E é aí que está o negócio bom, né? Então, eu sempre trabalho com empresas dos Estados Unidos, meus clientes, a maioria são dos Estados Unidos, Canadá. Agora eu estou trabalhando com uma empresa da Austrália, que tem uma sede nos Estados Unidos. É uma empresa totalmente remota, mas tem representante nos Estados Unidos, aqui na Inglaterra, mas a sede mesmo tá na Austrália. Já viajei muito com viagem paga por cliente, coisa que eu não imaginava que um freelancing ia me dar. Oi! Então, assim, quando eu descobri isso, realmente foi um universo que se abriu para mim, porque não é o mundo real. Não é o mundo que está todo mundo vivendo, que a gente aprendeu, que os nossos pais ensinaram, que esse era o caminho. Realmente, no freelancing as coisas funcionam diferentes. E o meu curso, ele engloba o mercado por um todo, né? Como que funciona tudo, para você entender por que existe, que tipo de empresas contratam, né? O que você pode oferecer de trabalho como freelancer, né? Porque ali nós estamos abrindo um leque enorme de habilidades versus trabalho. Aprender a receber de fora, aprender a parte contratual, parte contabilística, e é claro, posicionamento certo que vira, não isso que 97% dos freelancers fazem, mas o que os que dão certo fazem, e as estratégias que funcionam para conseguir cliente, que não tem erro mesmo. E qual é o nome do teu curso? Freelancer Global. Gostei do nome. O nome da nossa empresa. Gostei muito do nome. Olha,
Bruna, simplesmente fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu convivo aqui com as pessoas. A gente, né, atua com cidadania, com vistos, a gente dá esse suporte para as pessoas, a gente conversa com muita gente todos os dias. E eu, desde o dia zero da empresa, eu sempre falei com o nosso time, nós não somos uma empresa de burocracia. A gente não vai só entregar um documento e tchau. E conhecendo a tua história, ela é uma história naturalmente real, mas ela é uma história que acontece com milhares de pessoas. Milhares. Você é o retrato de milhares, por que não milhões de pessoas que vieram de uma cidade pequena, que sonharam grande, além das fronteiras da cidade que viviam, enfrentaram um monte de desafios, por mais que tivesse um sonho aquilo, na verdade, necessariamente não era o último sonho, mas às vezes um caminho que faria chegar ao sonho em si. Não estou dizendo que você já chegou no teu último sonho, longe disso, né? A gente não tem nem ideia, né, do que vai acontecer daqui para frente. E que bom que é assim, né? Mas é fantástico ver a trilha que você tem seguido, né? O quanto que naturalmente a cidadania também te facilita nisso. Facilita porque muito. Esse deslocamento em Itália, poder ficar mais 4 anos na Irlanda, se você não tivesse uma cidadania, você obrigatoriamente teria que voltar porque o visto ia acabar, né? Sim. O próprio relacionamento que você tem de poder ir na Alemanha e voltar a hora que quiser, a cidadania naturalmente te facilita nesse caso. Está vivendo agora em Portugal. Então, assim... Até as viagens Desculpa te interromper, mas até as viagens para os Estados Unidos, Canadá, que eu ganhei de clientes, com o passaporte italiano, ele é muito mais simples de fazer o processo do visto, né? Então, assim, eu recebia o convite, talvez era daqui 1 mês e meio para ir. Se eu tivesse que ir numa embaixada, eu poderia perder a oportunidade. Exatamente. E, além disso tudo, que é onde, né, eu ia chegar, eu falo para as pessoas, né, o documento ele é importante, mas normalmente onde ficam os nossos documentos? Ou na carteira ou na gaveta. Não é verdade? Ele é fundamental, ele é muito importante. Só que ninguém carrega ele na cabeça, na blusa, nada disso. Você deixa ele guardado. Você só vai acessar aquilo ali quando precisa. Porém, o trabalho, o imóvel, onde vai morar, né? Essa aqui é a vida real. E eu curiosamente, estou falando aqui com você, ontem eu fui procurado por uma psicóloga, né, que me chamou, me mandou uma mensagem no Instagram, falando, olha, estou acompanhando o trabalho de vocês, preciso conversar com vocês. Eu achei muito legal isso, porque eu falo muito de preparação psicológica, eu falo muito de preparação financeira, preparação profissional, e as pessoas falam assim, o que eu faço? E eu costumo dizer isso, olha, tem um universo que você pode atuar. Às vezes, você fazendo um curso, você fazendo com um direcionamento, você faz alguma coisa, aquilo ali vai te abrir um mundo incrível. Um mundo, exato. E assim, você falou algo muito importante. Foi a primeira pergunta que você me fez. Quais são os seus porquês? É a primeira aula do meu curso. Definindo o seu porquê. Porque eu acho que é sobre isso. Quem nós somos, onde nós queremos chegar, né? É por conta dos nossos porquês. E com certeza, isso que você falou, muitas vezes a gente faz uma faculdade, não sai dela com um emprego, né? Ela não garante um emprego, ela não garante um futuro, mas muitas vezes fazendo um curso ou algo bem específico, aprendendo um conhecimento que, enfim, tem coisas que podem abrir, assim, portas e janelas, mesmo, recentemente eu mudei um pouco eu transicionei um pouco da minha área de recrutamento e parcerias, eu ainda faço, mas um pouco menos, porque eu queria ficar mais operacional. E eu fui prospectar, fui usar minhas estratégias, né? E encontrei um universo de demanda absurda para implementadores de uma plataforma. Assim, eu mandei uns 12 e-mails e eu conversei com umas 14 pessoas, porque um foi passando para o outro. Porque precisa tanto que, tipo assim, olha, eu não tô contratando agora, mas eu sei quem tá. Tô aqui, ó, 2 pessoas.
E aí, e nisso virou uma roda gigante. Eu falei, gente, eu já estou empregada, eu já estou começando com outra empresa, não tem como. E eu ainda estou fazendo essas entrevistas, senhor, sabe? Porque realmente, e a gente vai abrindo esse leque, né? Uma vez que você vai se colocando nesse mundo, porque eu acho que muitas vezes a gente coloca os próprios limites na gente, a gente não entra em ação, não entra em movimento. E é muito sobre isso. Se você não entrar em movimento, realmente nada vai acontecer. Mas se você for aprender uma coisa nova, se for buscar algo novo e tentar, quem sabe ali não tá a resposta, né? E essa questão do se descobrir, do se conhecer, né? Eu falo muito dessa questão porque cada um tem o seu motivo. Por isso que eu gosto muito de começar o podcast entendendo os motivos, né? Porque eu lembro dos meus e eu peço a Deus constantemente para me dar novos. Porque quando a gente meio que, sabe, ganha aquela fase, tem um tempo de platô, né, de tudo igual, que você fala assim, eu tenho que arrumar um problema novo. Porque isso vai te empurrar para cima. Exato. Eu me lembro, né, eu me mudei, eu sou natural do Rio de Janeiro, morei em São Paulo, e eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, uma cidade de São Paulo, e eu me lembro de falar para minha esposa assim, na primeira semana, eu falei assim, ó, não se acostuma com isso aqui. Por quê? Porque é temporário. Então, eu olho, né, para você ver como é que a minha vida mudou muito, né, até coisa assim, a casa própria e a casa alugada. Sabe, a casa alugada me deu uma liberdade, uma sensação de liberdade. Eu ficava pensando assim, não, viver 25 anos no mesmo lugar não dá. Não dá, é muito tempo. Então, a minha cabeça foi mudando de uma forma que isso foi me trazendo uma paz também, né? Porque você não ter o controle é ótimo. É ótimo você não ter o controle. Confiar em Deus é melhor ainda, mas você não ter o controle é muito bom, porque você sabe, assim, vai ser alguma coisa diferente. Não acabou aqui. É um sentimento de liberdade mesmo. E você esse seu trabalho, ele ativa isso 24 horas. Porque a pessoa está atuando num segmento, por exemplo, só que ela está percebendo uma outra demanda ali. Essa nova demanda faz com que ela desenvolva uma área que ela não domina. Então, ela vai lá e agrega algo novo. E depois ela vai lá e agrega algo novo. E assim vai. Daqui a pouco, se ela olhar para trás, 5 anos para trás, 10 anos para trás, foi quase a tua chegada na Irlanda, né? Tem 10 anos. Você fala assim, cara, o que eu era, o que eu sou? E é isso mesmo. E você começa, uma vez que você entra, né? Porque realmente parece até mentira isso que você está falando, mas é exatamente isso. Você entra e você vê uma outra oportunidade. Nossa, mas eu adoro trabalhar com esse novo programa aqui. Nossa, tô ficando muito. Para mim foi isso. Eu adorava trabalhar com um programa e no final do ano passado eu comecei a pensar: será que eu não poderia oferecer isso daqui como serviço? Não sei exatamente o quê. Né? E ali aquilo ficou matutando e chegou um momento que eu falei, bom, eu tô agora na época de procurar cliente, chegou um momento onde meus contratos deram uma modificada e eu falei, bora, vou buscar cliente, mas eu quero fazer parceria e recrutamento, porque eu sei aonde ir para conseguir esses. Eu sei com quem falar. Mas é isso que eu quero? Eu acho que eu vou tentar algo novo, acho que eu vou arrumar um problema novo. E agora eu tô aqui batendo minha cabeça, claro, porque é algo novo. Eu fui contratada como senior pelas empresas, só que eu não sou senior. Eu sei que eu tenho as minhas limitações, eu posso até ser operacionalmente, mas eu tenho minhas limitações ainda, eu ainda estou aprendendo. E mesmo assim eu fui contratada, mesmo assim, porque a nossa régua, às vezes, ela tá aqui, de tipo assim, da perfeição, né? Mas a da empresa tá aqui, ela não espera mais do que isso. E às vezes você já tem até mais do que eles estão esperando. Então, é isso, eu acho que, assim, tentar, para mim foi um teste. E quando eu vi, eu falei, gente do céu, que área é essa? Que é isso? Minhas alunas precisam saber disso. Eu vou te dizer uma coisa, fazendo uma comparação de algo mais palpável, né? Às vezes, vou falar de uma construtora. A construtora, ela espera que o pintor, que o pedreiro, né, que o ladrilheiro, a pessoa que bota piso e tal, pelo menos que ela vá para o trabalho.
Uhum. A expectativa é essa, porque a maioria marca e não vai. É. Então, veja, né, fazendo uma comparação, se você cumpre aquilo ali, pelo menos o que foi mandado, você já está na Fazendo linha. Você já está naquilo exatamente. que a empresa. Se você faz além, vão sendo dadas novas oportunidades, você vai crescendo, vai escalando na profissão. Karen, e isso é assustador, né? Porque a gente olha Fábio, isso para o Brasil, mas é mundo. E o brasileiro e a brasileira, nós somos excepcionais de trabalho. A nossa educação é muito boa. Quem teve a oportunidade de fazer uma faculdade, seja lá particular ou federal, enfim, a nossa educação é muito boa. A nossa cultura também é uma cultura muito fácil de se adaptar para trabalhar com os Estados Unidos, com o Canadá, com os países da Europa todos, com a Austrália, enfim. Nós somos muito fáceis de se adaptar porque a gente é correria. Uhum. E nem todos, principalmente no mundo freelancing, os países onde o freelancing é muito disseminado são países onde a cultura não é um match. Então, as possibilidades para a gente são infinitas. Porque se a gente tomar esse mercado, a gente vai literalmente dominar ele. Uhum. Isso eu tenho certeza. Eu prevejo. Vamos ver se é a minha previsão. Você tem esse talento. Exato. Daqui uns 5 anos a gente vê esse podcast de novo. Olha, Bruna, muito, muito, muito legal. E tem muita coisa que com certeza a gente vai conversar, porque, assim, conversar com você... Porque qual é o meu ponto? O meu ponto é assim, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero que elas tenham... Entenda a minha cabeça. Por conviver com as pessoas, eu penso assim, eu quero que ela faça uma imigração mais segura possível. Uhum. Eu costumo dizer assim, ó, nunca imploda a ponte. O Brasil sempre vai ser o teu país. Uhum. Não cospe para o alto, não fala que nunca mais vai voltar. Por quê? Porque você pode não gostar. E ok por isso. Se um jogador de futebol que ganha milhões não consegue se adaptar, come do melhor, treina no clube de altíssimo nível, tem um monte de regalias, ele não consegue se adaptar, por que você vai trazer um peso para a tua vida dizendo que acabou e Brasil que se dane? Não, cara, é o teu país. Então tira o peso, diz que vai provar, vai testar, se gostar fica, se não gostar volta. Uhum. E acabou. E ninguém tem nada a ver com a tua vida também, tem esse detalhe. Mas é um ponto. Você não vai carregar um peso. Uhum. Esse é algo leve. Tira essa cobrança de que tem que fazer acontecer. Eu vejo muita gente aqui com isso, se sentindo que se voltar é um fracasso. Uma derrota. Nada ali. Imagina. De jeito nenhum. Quem vai tirar a experiência que você teve? Ninguém. Uhum. Quem vai tirar o que você... ninguém vai tirar. Então isso aqui é um ganho, é ganha-ganha sempre. Sim. Sempre. Mas você pode fazer isso de uma forma mais suave, com menos desgaste para você mesmo, para você se proteger. Uhum. Eu, curiosamente, só um parênteses aqui, eu me lembro de ter falado com os meus pais, né? Meus pais têm mais de 70 anos, né? Então dá aquela coisa e tal. Eu falei para eles assim, eu moro no aeroporto. Eu tô a 10 horas da casa de vocês. Vocês dormem e eu chego. Simples assim. Então eu tirei um peso. Ai, meu filho tá indo para outro país. Ai, meu filho tá não sei quantos quilômetros de distância. Ai, meu filho tá no outro continente. Não, eu tô a 10 horas. Vocês vão dormir uma noite e eu chego. Uhum. Uma noite de sono de vocês, eu tô aqui. Então eu tirei esse peso deles e falei, tô perto, tô acessível. Não mudou nada. Uhum. Né? Então foi uma forma de tirar essa carga emocional que uma mudança tem. Naturalmente. Eu não quis fazer uma despedida, não quis fazer nada disso. Porque aquilo fica na memória, é terrível. Falei, nada de despedida, eu tô aqui. Eu vou ali e já volto. Eu sempre faço isso. Eu vou ali e já volto. Você é muito bom de encontrar esses gatilhos, uma ótima forma de lidar com essa situação, Sim. né? E uma empatia muito grande também, de entender o que eles estão sentindo. Sem dúvida, sem dúvida. Aquela coisa, ai meu Deus, será que é a última vez que eu vou ver meu pai? Para mim, será que é a última vez que eu vou ver minha mãe? Será que para eles também? Ai, eu não vou ver meus netos crescerem. Vai sim, eu tô aqui. Uhum. E, naturalmente, você compensa. Hoje, com a tecnologia, a gente compensa. Então, às vezes, eu morava em São Paulo e eles no Rio. Hoje, eu me preocupo em falar mais com eles do que eu falava em São Paulo. Uhum. Então, você acaba aproximando ainda mais, convivendo ainda mais. Né? E, naturalmente, tentando, à medida do possível,
aproximá-los, né? Ir lá, naturalmente, isso tudo faz parte do processo. Mas isso sempre foi uma coisa que ficou comigo na cabeça, que era o seguinte: eu quero tentar trazer para essas pessoas, né, que nos acompanham, que confiam em nós, fazer, né, com que o processo imigratório dela seja sem volta, a não ser que ela queira. Uhum. Porque é muito triste para mim uma pessoa fazer uma movimentação e ter que voltar por falta de opção. Sim. Ter que voltar porque calculou errado, focou na capital, a capital tem um custo de vida mais caro, demorou para conseguir trabalho, um câmbio absurdo que a gente tem, derreteu as economias, vai ter que fazer o jogo virar em 3 meses. Puxa vida. Então ela se coloca uma corda no pescoço, que ela tem que correr contra o tempo, ela vai aceitar as piores oportunidades de trabalho, porque ela precisa de dinheiro para já, ou seja, vai ganhar menos. Para fazer uma transição de carreira, não vai ser fácil, porque ela não vai ter tempo nem para procurar, porque ela vai estar ali trabalhando, vai trabalhando. Então, cara, muito legal te conhecer. Muito legal. A gente vai conversar muito mesmo. É a realização de um sonho, sério. É a realização de um sonho. Quem sabe... É mesmo. Eu quero realmente fazer sonhos virarem realidade. Essa é a missão. Vamos continuar essa parceria. Muito bom, muito bom. Parabéns, Bruna, pelo teu trabalho. Parabéns pela tua coragem. Que, obrigada, olha, demais. Muita gente possa se espelhar nisso, que a gente possa ser, quem sabe, uma forma de propagar isso também de alguma maneira. Que você precisar, você tem meu número agora, que você precisar, meu Deus, pode mandar mensagem, pode. Estamos juntos, né? Estamos no mesmo país, né? É isso aí. E pertinho, né? Tudo é perto aqui, né, também. Então, olha, parabéns de verdade, sucesso gigantesco para você. E, por favor, vou deixar esse espaço para você, mais uma vez, falar suas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar, e já está mais do que convidada para um próximo podcast. Muito obrigada, Fábio. Sim, novamente, quem quiser me encontrar é @eusou.brunaalves. É a minha única rede social, é lá que vocês vão me encontrar, o Instagram. E nos vemos por lá. Obrigada demais, Fábio, pela oportunidade de estar aqui hoje, contar da minha história, do meu projeto. Eu espero que ajude mesmo pessoas que estão pensando em fazer essa mudança, a sonharem mais alto e fazer acontecer. Muito bom, muito bom. Parabéns mais uma vez. Bom, para você que assistiu esse episódio até o final, pelo amor de Deus, vai lá seguir a Bruna. Não se esquece também de se inscrever aqui no nosso canal. Deixa o teu comentário aqui, porque a gente vai ter o maior prazer de te responder. E até o próximo. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, Bruna. Tchau.